Gente, quem foi o jovem leitor que desistiu da estante? Porque tem muita coisa atual aqui. Sangue Mel. Eu já ouvi falar muito, mas não é algo que eu tenho muito interesse de ler, mas eu sei que, é algo que tá em alta. Temos Sarah J. Maas também. Eu comprei essa mini xícara em um bazar outro dia e eu não resisti, eu tive que fazer uma vela dentro e ficou a coisa mais fofa. O bazar me fez uma encomenda de velinhas, eles estavam querendo reciclar alguns dos vidrinhos e canecas que eles tinham perdidos por lá de alguma forma e eles adoraram a ideia, então eu fiz algumas velinhas com diversos cheirinhos. Essa daqui ficou muito bonita. Olá, meus anjos! Hoje é sábado, dia 27 de julho, e eu tô passando por aqui para poder trazer um pequeno update semanal das minhas leituras, dos meus escritos, e também para falar sobre algo que tem me ocupado a mente desde ontem. Falando dessa forma, soa como algo um tanto mais profundo do que realmente é, mas na verdade eu queria primeiramente falar sobre anotação, leituras e anotações, porque eu comecei a implementar esse hábito na minha vida não tem muito tempo. E eu sinto que às vezes eu fico um tanto sem saber necessariamente como e o que anotar. E eu sei que esse é um processo extremamente pessoal e que pessoas fazem isso de maneira diferente. Eu vejo que tem muitas pessoas que gostam de escolher diferentes cores de caneta, marca-texto, para poder grifar falas de diferentes personagens ou então de temas específicos que são encontrados durante a leitura. E eu tô querendo começar a experimentar um pouquinho com isso, mas como vocês puderam ver, eu tirei um tempinho para poder grifar algumas frases no meu exemplar de linha M da Patti Smith, que eu terminei de ler no inicinho desse mês. E fazendo isso, e olhando pelas anotações que eu fiz também de coisas que eu não quero saber da Deborah Levy, eu reparei que tem 3 tópicos ou 3 tipos de frases e trechos os quais eu acabo grifando durante uma leitura. E esses temas ou escolhas recorrentes que eu faço são frases e trechos que reverberam emocionalmente em mim de alguma forma, que trazem um certo impacto emocional, frases e trechos que me trazem uma iluminação, uma nova perspectiva sobre certo assunto sendo abordado durante a leitura. E em terceiro, frases e trechos os quais a estrutura, estética, escolha de palavras, simbolismos, analogias me chamam a atenção. Eu me pego grifando muito nessa categoria durante as minhas leituras, talvez seja o meu pequeno olhar atento de uma entusiasta, a escritora, se é que isso é um termo que existe,
pensando bem agora, eu não sei se isso existe entusiasta das artes, mas entusiasta escritor? Não sei. Mas enfim, eu reparei que esse tem sido os meus critérios mais recorrentes quando se trata de fazer essas marcações dos meus livros. E agora eu tô pensando se talvez seria uma boa ideia eu separá-los dessa forma e utilizando toda essa diferenciação de cores e etc. Eu acho que eu vou dar uma chance na próxima leitura que eu fizer e vou ver se vai ser algo que realmente vai funcionar pra mim ou se eu vou achar muito trabalhoso. Vou ver se eu começo a me arriscar também a escrever aí um pouquinho nas margens sobre os meus pensamentos ou os meus sentimentos durante as leituras. Tudo é algo muito novo pra mim. Eu sempre tive muita pena de escrever e de rasurar, em geral, livros. Eu sempre fui muito cuidadosa com esse tipo de coisa, até eu perceber que nada faz sentido nessa vida. Tipo, por que não escrever em livros? Eu adoro comprar livros em sebo que vêm com anotações, que vêm com dedicatórias, então por que eu iria me privar de fazer isso com os meus próprios livros? Indo para leituras da semana, como eu havia mencionado no último vídeo que eu iria fazer, eu comecei Damien, do Hermann Hesse, no Kindle. E eu acabei começando essa leitura apenas essa semana, acredito que na quarta-feira, e eu já estou em 50% dela. Eu poderia estar um tanto mais avançada, mas eu sinto que eu demorei um pouquinho pra pegar o ritmo. Na quarta-feira eu li, tipo assim, uns 5 ou 10%. Aí na quinta eu li mais uns 5%, porque eu ainda tava meio... Mas sexta-feira eu consegui entrar no embalo e aí eu li até os 50. Hoje eu, infelizmente, acabei não lendo nada, então não consegui avançar na leitura. Mas amanhã eu vou tirar um tempinho de tarde pra continuar e eu acredito que até segunda ou terça-feira dessa próxima semana eu já tenha concluído essa leitura. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que uma das 2 compras que eu fiz durante a Prime Day finalmente chegou, que foi o álbum branco da Joan Didion. A Joan Didion é uma autora que eu tô querendo conhecer já tem um tempo e esse livro entrou em uma promoção super boa. Eu acho que ele saiu por R$ 26,60, então não tinha como deixar passar, né? Eu estou me segurando muito pra não passar esse livro na frente de nenhum dos livros os quais eu mencionei que eu iria ler durante as próximas semanas no último vídeo. Mas tá sendo difícil resistir, porque eu olho pra ele e eu penso, você é tudo que eu queria ler nesse momento. Quanto à escrita, Júlio decidiu sugar todas as minhas forças criativas que habitavam e existiam no meu ser. Mas eu sinto que conforme a gente tá chegando no final do mês, aos poucos o universo tá assim, devolvendo um pouquinho. Eu tentei, mas nada saiu. Até ontem do nada parece que surgiu assim, ó, desceu, ok, beleza, não reclamei, só sentei, escrevi e eu espero que nada mude, eu espero que só melhore daqui em diante. Em breve teremos talvez um novo texto na newsletter, mas é isso, amanhã, domingo, eu vou acordar super cedo porque eu vou em uma aula de yoga no bosque que tem no campus da minha universidade, o que vai ser legal. Talvez eu filme um pouquinho pra mostrar pra vocês. E, enfim, se eu tiver mais algum update de leitura pra fazer até o final de domingo, eu volto aqui. E é isso. Qual que é o nome de hoje? Yogini ou Warner? Yogini. Azulzinho.
provavelmente não sou a única, mas eu não consigo mais ver pêssegos e não lembrar de Me Chama Pelo Seu Nome.